Sejam todos bem-vindos de novo ao Pode Parla. Eu aqui como host no dia de hoje, Maurício Bizzi, Mal Bizzi nas redes sociais, e meu amigo Lisandro Pavan. Hoje vamos conversar sobre vários assuntos, né, relacionados à atividade aí esportiva, né, nossas atividades que gostamos de realizar, né, Lisandro? Hoje a gente está... Boa noite a todos, né? Hoje a gente está no nosso terreno, nossa zona de conforto. Por favor, não é tão confortável. Não tão conforto, né? Mas lembrando a todos, a gente tem que pedir para você seguir no nosso canal, né? Dar o joinha, dar o like, compartilhar o conteúdo. E hoje a gente está muito feliz, né? Porque além de ter novos hosts aí na nova edição do Pode Parla, a gente tem um novo patrocinador, né? O PSG Academy Caxias, né? Com muito prazer a gente apresenta ali o nosso novo patrocinador, que vem a agregar ainda mais o Pode Parla, fazendo com que a gente leve conteúdo de valor para você que está nos escutando. Então, você que tem um pequeno atleta, né, e quer ali fazer ele desenvolver no esporte, né, no esporte coletivo, no futebol, fazer com que ele consiga ter aí um desenvolvimento não só, né, técnico, mas também social, de integração, eu acho que é um lugar que você deve buscar para o seu filho aí algo que gere algo legal para ele, né, Lisandro? Isso aí, o projeto do PSG, para quem não conhece, né, é bastante interessante. Não é apenas uma escola de futebol, né, mas é um momento de a gente valorizar aquelas coisas boas que a gente tem, né, inteligência, respeito, convívio familiar, liderança. Tudo aquilo que o esporte, na verdade, pode trazer. E, obviamente, também o futebol, né, que as crianças adoram, com uma metodologia própria do PSG, né? A gente sempre diz que o PSG não é uma franquia, é uma escola oficial. Na verdade, a metodologia de ensino é exatamente a mesma do PSG, do Paris Saint-Germain. Então, é bem interessante o projeto, é bem legal de conhecer. Pessoal, então procure nas redes aí, a gente vai botar aí embaixo no Pode Parla, aí também vai estar sempre associado com a gente aí o PSG Academy Caxias do Sul. Mas então, dando início ao nosso episódio, a gente queria agradecer a presença aqui da Francine Zaniol, fisioterapeuta, né, fisioterapeuta do esporte, e eu queria que tu contasse um pouquinho da tua, né, que tu se apresentasse e contasse um pouquinho da tua história aí na área da fisioterapia. Bom, Maurício, eu que agradeço o convite, é um prazer, Lisandro, estar aqui. Sempre é bom ter essa abertura para a gente falar um pouco sobre a nossa atuação profissional dentro do esporte, porque a gente ainda é visto meio generalista, né? Então, ninguém sabe a diferença de tu ter um acompanhamento esportivo ou fazer uma fisioterapia convencional. Eu estou no esporte como atleta de base desde os meus 8 anos de idade, então acho que esse foi o motivo pelo qual eu escolhi a fisioterapia esportiva ao longo do tempo da minha formação. Fui praticante de handebol, fui por 15 anos, depois entrei para outros esportes e eu procuro experimentar um pouquinho de cada coisa. E eu acho que isso é uma riqueza para a atuação profissional, porque a gente acaba botando a pele em jogo, né? Entendendo um pouco mais de como o nosso corpo funciona em cada mecanismo de esporte e também de lesão. Atuo como fisioterapeuta esportiva há 8 anos, atuo como massoterapeuta esportiva há 14 anos, e hoje a minha atuação está muito voltada para o endurance, que é onde eu encontrei o Maurício, onde encontro o Lisandro também nas corridas, e acho que não dá para negar que o mercado está absurdamente crescendo nessa área. Então, além da gente ter a parte benéfica de melhora da qualidade de vida, da saída do sedentarismo, a gente tem alguns pontos controversos que o pessoal acaba exagerando na entrada do esporte e precisa entender um pouquinho mais aonde é que deve dosar e onde é que deve recorrer quando tem algum imprevisto, algum infortúnio com lesões. Então é engraçado, né? Nós estávamos conversando ali, né, Lisandro, que a gente, se tivesse possibilidade de ter um fisioterapeuta na porta de casa, né? Ter todo dia, verdade, não digo todo dia, né? A frase não foi bem essa. Né? Mas a gente brincava que assim, o corredor ele tem que casar com o fisioterapeuta, né? Porque ele praticamente depende um do outro, né?
E é interessante essa tua história, porque como é engraçado que as pessoas se conectam muito com o profissional que pratica o esporte, né? E aí remeteu à memória que eu tinha um professor que era obstetra e disse, pô, mas eu não preciso ganhar nenê para dar exemplo. Mas as pessoas, elas têm isso, elas procuram pessoas que praticam esporte, porque talvez elas tenham as mesmas dores, talvez elas entendam. Eu acho que o grande problema do tratamento das dores, dos traumas, não é nem o tratamento da dor e nem a própria dor. É o ter que parar de fazer esporte. Né? É o manejo, né? É muito difícil porque hoje em dia até tem se excluído um pouco essa ideia da pausa do esporte para qualquer tipo de parada, de lesão, né? Pelo fato de que toda vez que a gente retoma de um ponto zero, o nosso corpo ele precisa sofrer de novo toda aquela carga de treinamento e pode ter dor associadas ao retreinamento também. Então, além do pessoal não querer parar, a gente tem feito estratégias para tentar minimizar a carga de treinamento ou trocar o estilo de treinamento e deixar as pessoas continuando praticando atividade adaptada àquele momento, né? Aquele momento de lesão, enfim. E geralmente, sim, esse é o pior dos medos, né, de chegar no ortopedista, chegar na fisio e dizer, agora a gente vai parar por 3 semanas. A pessoa chora, né? Mas a gente tem como manejar a carga de formatos diferentes para que consiga continuar fazendo uma parte do treinamento, né, de acordo com cada esporte, e não perca tanto tempo para uma prova em específico, para algum tipo de competição. E isso é bem importante, isso que tu falou. Isso é uma dor que eu acho que todo atleta tem e todo médico tem também isso quando atende pacientes assim. Porque isso é uma verdade que vem aparecendo cada vez mais, né? Muitas das lesões não há necessidade de passar. Eu até brinco com alguns atletas que vêm lá, colegas corredores, e dizem, olha, algumas dores da corrida a gente cura com a corrida. Exato. Então, claro que há que se ter cuidado com algumas lesões para que não se continue. Então, é difícil perceber qual é a lesão, qual a dor que eu posso realmente continuar correndo, ou diminuindo, ou modificando, ou aquela que realmente, se eu continuar correndo, e são raras as que realmente necessitam de uma parada obrigatória, uma lesão grave. E como é difícil educar em saúde, né? Porque nesse momento que a internet joga tudo para dentro do nosso celular e a gente vê 1000 informações, o paciente chega lá e ele não sabe em quem acreditar, no que ouvir. Né? E a gente diz, bom, para lá, vamos sentar para a tua realidade, né? Não é porque o blogueiro fez de outro jeito. Vamos conversar aqui, né? O que tu faz? Qual é o teu volume por semana? Como é que tu trabalha? Se tu trabalha sentado, se tu trabalha de pé, tua lesão em que membro, né? Para a gente entender e individualizar cada pessoa, cada tipo de atividade, o que ele faz no resto do dia, além do seu momento esportista, né? Porque às vezes o problema não tá no esporte, tá na sua atividade laboral. E aí a gente tem que ir manejando de acordo com aquilo que o paciente consegue executar, né? Não. Vai lá, Elis. Me parece que a educação física, assim como a fisioterapia, a própria medicina, né, nós temos as verdades efêmeras, né? O que é verdade hoje, amanhã não é mais verdade, e a gente nem sabe se era verdade mesmo, né? Porque muitas das coisas, tu falaste bem, eu acho que esse bombardeio de informações que a gente tem hoje, esse acesso que a gente tem às informações, a gente não passa a ser mais a primeira opinião, né? O paciente já não vem consultar contigo, ele vem confirmar. Ele ouvir uma segunda consulta porque ele já consultou. Por um lado é interessante isso, porque a informação se dissemina e de certa forma a gente consegue comprovar algumas verdades ou não. Por outro lado, a gente tem muito isso. E eu acompanho eu gosto muito das pessoas que teimam com a verdade ou que teimam que aquilo às vezes não funciona. Talvez isso é bem próprio do maratonista, né? Porque a gente acredita que a gente vai conseguir fazer uma coisa que seria impossível fazer. Então, eu acho que a gente acaba teimando. Mas eu acho que essa teimosia, essa maneira de dizer, olha, será que realmente isso funciona? Será que isso é verdade? Eu acho que isso fez com que a gente desenvolvesse muita coisa nesse sentido, né?
Na verdade, o que queria te perguntar, Fran, anteriormente, era assim, entendendo que tem cada vez mais corrida e mais corredores, eu queria escrutar de ti como é que tu, como fisioterapeuta, tem visto esses corredores amadores iniciando, muitas vezes sem um preparo, sem uma educação, bota o tênis e sai correr, e aí logo ali chegam em vocês, né, profissionais da fisioterapia, com lesões que de repente poderiam ser amenizadas com um reforço, com uma orientação, com um cuidado. Como é que vocês têm visto essa evolução do esporte e também a evolução, imagino eu, dos dramas que o esporte traz, né? Bem, acho que são 2 pontos bem importantes. A gente facilitar o esporte, fazer com que todo mundo possa praticar é a maior das verdades do momento. Então, a gente sabe que o benefício sempre vai ser maior do que o risco de ter, em decorrência disso, algum tipo de lesão. Então, quanto mais prático e mais simples, e esse é o motivo de que a corrida está tão difundida assim, melhor, porque daí o paciente consegue fazer em qualquer tipo de rotina, não precisa de, por exemplo, nem esportes coletivos que precisa organizar X pessoas, marcar um horário, enfim. Então, quanto mais desburocratizado, melhor, né? Então, mais os pacientes conseguem praticar. Isso é ótimo. E a gente vê muito, que eu acho que dessa janela de tempo ali, de uns 5 anos para cá, aquela condição do tipo, eu preciso ter o tênis perfeito, eu preciso ter um monte de suplementos, eu preciso garrafinha, squeeze, 1000 coisas. E se a gente pensar nessa totalidade, tu está atrapalhando quem quer tentar praticar alguma coisa. Não é isso, né? Eu pratico a corrida de trilha, então piorou. Um trilhão de cacarecos que a gente não precisa, né? Porque, para começar, tu não precisa de tudo isso. É importante o equipamento adequado, mas o importante é fazer, né? E aí, depois disso, a gente vem lapidando, passo a passo a mecânica do paciente, enfim. Não precisa de um super tênis, não precisa mudar o teu padrão de corrida. Tu precisa adaptar aquilo que dentro da tua realidade é viável. O que é mais recorrente em prática clínica? Todas as lesões de esforço repetitivo, onde a nossa capacidade não dá conta da demanda que está sendo aplicada no treinamento. O que me preocupa mais é no número de assessorias, de profissionais que estão entrando para esse mercado, que, querendo ou não, estão se habilitando agora para trabalhar com corredores. Então, acho que, às vezes, o excesso não vem do atleta, do esportista, vem do treinador. Então, é uma coisa que está se nivelando agora. Ou um olhando para o lado, né? Tipo, ele tá eu quero ser que nem o Lisandro aqui, então ó. Vou fazer mas igual eu ainda ele. ainda não tenho estrutura. O que eu percebo nessa fala, e é o que eu tenho percebido, é que a gente acaba, principalmente na corrida, a gente está desdemocratizando a corrida. Porque a corrida, até prova em contrário, ela sempre foi um esporte democrático. Só que ela não é mais um esporte democrático. Não, é uma loucura. Porque não é para qualquer um. Tu precisa comprar um tênis caro, tu precisa ter uma assessoria. Inclusive as inscrições. Né? As inscrições são caras, as viagens são caras, os pacotes são caros. Então, o treinamento. Então, hoje já não virou um esporte tão democrático assim. Tá difícil, né? E isso é complicado, porque a gente acaba perdendo. Eu acho que ele cresceu justamente nessa situação democrática e, claro, obviamente que há todo um interesse comercial nisso, mas a gente jamais pode esquecer que o esporte ele é natural, né? Ele é democrático na sua essência, né? E aí a condição que a gente mais encontra em consultório é a lesão por estresse, né? Por repetição. Então, são não traumáticas, são ortopédicas de repetição. E geralmente é quando o paciente está ou migrando de distância, ele está querendo evoluir, maturar o corpo muito antes daquilo que o corpo consegue entregar, ou ele está tentando incrementar uma rotina de treino numa rotina de não descanso. Então, está sobrecarregado no trabalho, insônia, dorme mal, não hidrata e, além de tudo, quer performar. E aí a gente começa a embater na condição biológica. O corpo não dá conta de recuperar a ponto de ter um novo treino. Então, sei lá, canelites é muito clássico. Aí tu pega a tendinopatia de Aquiles, que é uma coisa também bem recorrente. Então, todos esses são mecanismos de lesões por repetição, não são traumáticos. Então, se a gente pensar, a corrida ela não é perigosa, né? Desde que a gente tenha um certo manejo e, principalmente, que a gente entenda os sinais e sintomas do nosso corpo, né? E o que eu acho importante também que se fale, né?
a gente tem que diferenciar o que é dor, o que é cansaço, o que é esforço e o que é lesão. Exato. Então, a lesão é justamente aquilo que te força a parar, que é uma lesão importante. Agora, esses quadros de dor, de desconforto, eles fazem parte do dia a dia. Exato. E isso é interessante. Mas como assim? Eu pego muito pacientes que começaram a correr e dizem, olha, eu tô com uma dor no joelho, uma dor no tornozelo. Aí eu até brinco, né? Diz, olha, enquanto tiver uma dor só de cada vez, tá bem. Tá tranquilo. E claro, isso é uma situação difícil de explicar. Eu acho que até por isso que eles procuram, porque eles até podem se dar conta de que talvez isso faça parte agora desse dia a dia, porque atleta de performance, ele vive com dor, né? Exato. E a história da autopercepção, como é difícil a gente conseguir educar em dor, né? Do tipo, aí tu começa com aquelas perguntas bem básicas. Essa dor dura o treino e depois do treino, tu tomou banho, ela tá ainda contigo? Não tá mais comigo. Tudo certo, tu tem esse tempo de cicatrização e essa era uma dor de impacto do momento. Vai passar. Essa é uma dor que durou essa semana inteira, ela dói em repouso, aí tu começa a instigar para que a pessoa torne clara a percepção, porque na próxima consulta ela vai conseguir te dizer exatamente o que ela sentiu. E isso é importante também na fase de treinamento, porque como tu disseste, hoje a gente cresceu muito as questões de assessoria, de treinamento, de planilha. Mas a planilha não necessariamente é o segredo de tu conseguir fazer. A planilha é uma orientação, ela não é a chave para tu chegar lá. Então eu sempre falo, a planilha é um papel. Cabe qualquer coisa. Se eu botar aqui, hoje eu vou fazer 30. Não. Eu vou fazer 40. Não. Hoje eu vou fazer 60. No papel cabe. Mas talvez naquele dia eu não estou afim. Então, naquele dia que eu tinha 30 para fazer, eu não vou fazer nada, porque eu estou cansado. Vou fazer 30 no outro dia. Então, aprender que a planilha de treinamento, e aí vai do seu autoconhecimento. Primeiro que ela não quer dizer que se tu completar não é uma cartela de bingo. Fiz todo o treino, vai bingo. Vai vou chegar. Não, porque às vezes pode até dar errado. Então, e muitas vezes quem não fez... que é uma percepção minha também, quando a gente chega em provas grandes, principalmente na Condes, que nós estávamos comentando, eu nunca vi alguém descansado quebrar na Condes, mas eu já vi gente muito bem treinada quebrar. Exato. Então, quer dizer, é uma verdade que não existe. Completar a cartela do treinamento. Vou confidenciar que a gente teve uma prova aqui em Caxias, né? Que até o pessoal da Gringos aí tá de parabéns aí pelas estruturas que eles têm feito. E tinha uma prova que tinha que correr 6,7 km e eu me inventei de escrever, porque, poxa, era uma volta de 6 km, eu conseguia fazer 6 km. E eu disse, vou correr. Aí eu conseguia fazer uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro. Quando fiz 10 voltas, né? Deu 67 km num dia. E que para mim era fora da minha realidade, né? Claro, correr devagar eu consigo, correr rápido eu não vou chegar primeiro, né? Mas a ideia da prova era chegar longe, né? Então, naquele momento, eu estava tão bem e psicologicamente estava bem, que é isso que tu está comentando, que eu conseguia desenvolver sem me lesionar, sem me esforçar de uma maneira repetitiva. E entendo que até quando eu finalizei, eu digo, vou descansar, tá bom para mim. Mas eu acho que eu poderia ter ido mais, né? Eu me frustro, assim, vou ainda fazer essa prova para tentar ir mais longe, mas, claro, a planilha é uma orientação, né? A gente muitas vezes, não cumpri a planilha. De repente tu vai dizer, vou sofrer na prova porque não fiz alguns treinos. Ok, mas tu consegue, de repente, desenvolver, imagino eu, né? E segue para uma condição assim de experimentar, né? Que eu digo para os pacientes, experimenta no treino. Testa tudo o que tu quiser. Troca de tênis, faz um treino... Se é para dar errado, que dê no treino. Que dê no treino, né? Testa. Porque eu não sei se eu tolero com gel, sem gel e aquela história da suplementação. Tu já testou? Tu já fez? Quanto tu já treinou sem suplementar? Quanto de água é bom para ti? Treina, testa, né? As pessoas, elas acham que vão pegar a fórmula mágica, jogar para dentro do corpo e tá feito o pódio lá no finalzinho, o troféuzinho em casa. E não é assim, né? E como ele é individual, né? O esporte é um esporte que cada um tem a sua característica. E, claro, a gente divide ideias, como a gente está dividindo aqui, divide experiências, divide teorias, mas ele é muito, muito, muito individual, né? Com certeza. Cada atleta, cada corredor, né,
tem a sua característica. Um come de um jeito, outro come de outro, um se dá bem com uma coisa. E nem tudo funciona para todos. E o dia também, né? Quando a gente está naquele dia que está bem de cabeça, dorme bem, come, né? Se prepara às vezes, mas às vezes até tem uma questão psicológica, né? Hoje eu não acordei legal. Poxa, às vezes tu não desenvolve, né? No trabalho também é assim, muitas vezes, né? Tu pode estar preparado para um momento cirúrgico delicado, alguma situação que tu diz, ótimo, vai dar tudo certo, e vai lá e acontece. E tem dias que tu tá com uma cabeça um pouco fora e nem por isso tu não vai querer desenvolver, e né? Por isso, Fran, não é porque tu tá aqui, mas eu tenho uma admiração muito especial pelas mulheres que praticam esporte, as mulheres corredoras. Porque elas têm uma extrema... É muito mais difícil para elas do que para nós. Eu sempre digo, a gente fica preocupado, lá come de manhã, arruma roupa e tal. E aí tu imaginas elas lá menstruam no dia anterior. Como é que vai fazer uma prova menstruada? Sim. E a gente não se dá conta das dificuldades, das alterações hormonais que ela tem. A gente fica cansado, elas têm alterações hormonais. Isso não está na planilha. Hoje tu está em TPM, hoje tu está de folga. Esses dias a gente estava brincando disso, que a gente estava dizendo assim, de 4 semanas é uma boa, né? O resto é tudo ruim. Então a gente está acostumado a treinar no ruim mesmo, né? Se a gente pensar na condição hormonal e na diferença do treinamento da mulher atleta, as variáveis elas ficam infinitas, né? A gente pode levar a ponto de conseguir flutuar de semana a semana, onde é que tu está desenvolvendo mais força, onde é que tu está mais cansado, onde é que tu não quer fazer nada e onde é que tu realmente performa. Que aí é o padrão ouro, que ali para nós é 5 dias por mês, mais ou menos, né? É isso aí. Mas deixa eu aprender também, de repente vocês podem me ajudar. O fato da questão hormonal, ela influencia em lesões? Tipo assim, tem uma variação tipo de hormonal e tem alguma questão, né, estrutural da mulher que facilita a ocorrência de lesão naquele período? Sim, não só pela condição hormonal, mas pela condição de padrão estressor. Então, tipo assim, no momento do ciclo, que é geralmente um pós-menstruação, a gente tem uma queda hormonal e também a gente tem um aumento de toxinas no corpo, aumenta o inchaço, enfim, para preparar para o próximo ciclo. Então, além de ter a sensação de baixa performance, a gente tem um risco maior de desenvolver qualquer lesão em tecidos que já estejam com alguma debilidade, alguma desnutrição. Se a gente pensar na condição testosterona comparada ao homem, então é infinito, né? Eu brinco que os pacientes agora estão na moda da reposição hormonal. Galera, vamos sentar aqui, senta para o jogo, né? Se a gente pegar qualquer exame sérico de testosterona na mulher, ele vai ser 50, 60. E vocês estão queixando de uma testosterona 500? É de verdade isso? É isso mesmo? Essa questão hormonal é importante também, porque a gente tem lesões, principalmente as fraturas por estresse. O que acontece? Nós temos pacientes que começam a ter uma atividade de alta performance do extremo, acabam chegando em amenorreia, né, que param de menstruar. Isso é uma alteração hormonal tão importante que elas desenvolvem uma osteoporose e isso predispõe às fraturas por estresse. Então, além do excesso propriamente dito do gesto esportivo, tu tens essa alteração hormonal que, associada a isso, faz com que principalmente as mulheres, sejam mais predisponíveis a fazer fraturas por estresse. Isso tem muito a ver com a composição corporal, porque agora tem uma chamada para uma magreza extrema, e se a gente levar em consideração o percentil de gordura que a gente precisa ter no corpo para produzir hormônios, a gente estima que ali, né, Lisandro, 16%, 14%, para te ter uma função hormonal normal. Menos que isso, a gente começa a ter debilidades no estrogênio que começa a gerar esse tipo de problemática de fratura por estresse. E a galera está com 10%, 8% de gordura porque está normalizado. Uhum. Exatamente, e aí, porque a gordura periférica, queira ou não, ela produz hormônio. Né? Exato. Então, a gente jamais vai ver uma paciente gordinha desenvolver, não jamais vai ver, mas não é comum uma paciente mais gordinha desenvolver uma osteoporose. Porque uma que ela tem mais massa e outra que ela produz hormônio. Então, os sintomas da menopausa às vezes são menores. E os pacientes atletas que já têm um gasto calórico maior, então acabam tendo um percentual de gordura menor. Então, a gente brincava, não é pejorativo, mas a gente falava assim, as gurias quando vão correr viram uns gurizinhos.
porque acabam, né? E isso é prejudicial porque acabam desenvolvendo essas lesões, né? Isso também é nas lesões musculares, também é importante isso, né? E na recuperação, né? Foi lá, lesionou, na recuperação, na fisioterapia, ela também influencia no sentido assim, tem uma recuperação mais tardia, mais longa, ou a recuperação acaba sendo... Porque varia durante o período, certamente vocês manipulam, trabalham isso... A gente não consegue mensurar pela questão hormonal cíclica, né? Mas o que a gente consegue... Tem diversos fatores que influenciam na produção de tecido novo, enfim, na cicatrização, tanto óssea, quanto tendínea, quanto muscular. Diversos fatores a gente não tem comprovação de parâmetro. Então, o que a gente consegue ver de forma generalista? Pessoas que têm insônia ou quebra do ciclo do sono REM conseguem recuperar muito mais devagar do que uma pessoa que tem um sono regular. Então, o sono é um dos fatores mais importantes de recovery que ninguém dá tanta atenção. Fator de hidratação, a mesma condição. E, às vezes, a galera vem muito procurando a moda, né? Então, a botinha de compressão pneumática vai me fazer o milagre. E a criatura dormiu 2 horas na noite anterior. Não é ali que a gente vai conseguir a cereja do bolo, né? Então, toda vez que vem para a recuperação, a gente faz uma triagem e daí, de acordo... Esses são generalistas, né? A parte do sono, hidratação e nutrição. E aí, algumas patologias que agora tem aumentado muito o número de praticantes 40+, que acabam tendo algumas doenças crônicas já associadas. Então, alguém aí tem alguns hipertensos, pessoas com hipercolesterolemia, e isso, a parte do colesterol alto, por exemplo, é um predisponente para tendinopatias. No meu caso. Tá vendo? O cara não como é perfeito, né? O cara pode ser magrinho. Desculpa, era olha ali, ó, já não Então, consigo fazer a minha como é que é a minha tabela lá? É por isso que a planilha não está saindo. Isso aí. Então, essas métricas, nem tudo está 100% descrito em literatura, mas a gente já consegue ver fatores de risco que predispõem mais em determinadas populações, né? E falando da botinha, o que é essa botinha? Vamos entender um pouquinho que mecanismo ela faz e se ela tem uma relevância científica, né, ou embasada em relação à recuperação pós exercícios exaustivos, vamos dizer assim. Certo. A bota de compressão pneumática, ela é uma compressão sequenciada, que a gente pode escolher qual é a ordem da pressão. Ela tem efeito drenante, basicamente. Inicialmente, ela foi criada para ser usada antitrombótica em cirurgias vasculares ou qualquer cirurgia que tivesse uma duração de tempo cirúrgico e ainda é utilizada. Transoperatório. Ela migrou para as clínicas prometendo uma recuperação mais rápida porque ela faz a drenagem dos metabólitos que estão ali. Então, ácido lático, qualquer... resto metabólico que está dentro do músculo para o sistema linfático para ser drenado pelo corpo. Fazer ela de forma preventiva, um paciente que saiu da posição estática, não fez nenhum treino nesse dia, não faz sentido algum, a não ser que ele tenha um edema residual em membros inferiores. Fora isso, não tem uma indicação. Ela é super indicada num pós-treino imediato, que daí realmente a gente tem como fazer um relaxamento muscular pela pressão e também a drenagem desses líquidos. Então, ela é super vendida para 1000 coisas, mas ela tem um efeito muito restrito de curto prazo. Então, nas primeiras 12 horas pós-treino, ok? Fora disso, não tem indicação. Como praticamente todas as terapias que a gente vê, nem sempre entregam aquilo que elas vendem, né? Tu falaste uma coisa importante, que é as evidências científicas, de onde está escrito, por isso que muitas vezes o paciente me traz alguma... Ele já vem com algum conceito, eu sempre pergunto, mas tu leu aonde? Aonde está escrito isso? Exato. Então, eu sempre pergunto. E como é difícil a gente comprovar, porque os estudos muitas vezes têm vieses comerciais, e aí a gente já não sabe mais o que é verdade. Dessas terapias promissoras, das novidades, porque as antigas não servem mais, né? Dessas terapias novas, o que tu acha que mais desponta, o que mais tu vê evidência hoje em dia, principalmente na recuperação ou até na performance do dia? Bom, aqui, ciência, como tu disse antes, né, Lisandro, é um eterno sei, não sei, né? Então, assim, hoje, se a gente... falar hoje, daqui 2 anos, talvez venha um novo estudo que mostre diferente ou algo mais atualizado daquilo que a gente está vendo hoje. Para recuperação muscular, a gente se pensava muito, e agora eu vou entrar numa outra janela para a gente falar sobre isso,
para ver como a coisa ela é mutável o tempo inteiro, né? A tal da banheira de gelo, ano passado, foi a febre do momento, né? Então, todo mundo precisava muito ter uma banheira de gelo em casa, do jeito que fosse. Os últimos estudos mostram que o efeito para recuperação e aumento de mitocôndria, que é a nossa célula de energia dentro do músculo, ele é mais favorecido com calor. E aí a gente cruza uma informação completamente oposta. Então, assim, se a gente pensar em recuperação muscular, tem um estudo que saiu do Jornal Internacional de Fisioterapia Esportiva, que ele faz um guarda-chuva gigante, e aí ele faz um gráfico dizendo o nível de importância pelo tamanho do círculo daquilo que é mais regenerativo. Então, a gente tem sono, nutrição, hidratação do mesmo tamanho que terapia manual, que é uma coisa que é antiguíssima, e aí é um guarda-chuva muito gigante, porque cada um faz de um jeito. Então, a gente ainda pode entrar naquele padrão que não existe... nesse estudo, não existe uma metodologia específica descrita. Né? Massagem, no geral. É a massagem esportiva. E aí, depois disso, vem suplemento de recuperação, pequenininho. Aí começa eletroterapia, pequenininho. Banheira de gelo, pequenininho. Bota de compressão, pequenininho. Então, qual que é a condição? Dentro das possibilidades, a gente direciona aquilo que o paciente tem acesso. Porque se a gente pensar... no Real Madrid, a gente tem acesso à câmera hiperbárica e coisas muito onerosas, muito caras para a gente ter numa clínica convencional. Mas dentro daquilo que o paciente tem acesso, dentro daquilo que ele... Pensar no custo-benefício, porque hoje tem que ser pensado também, né? Faz parte de tu considerar uma terapia o custo. Isso vale para qualquer coisa. Mas aquela terapia é muito boa, mas o custo dela é inviável. Então, isso acaba não se tornando. E é interessante, a gente tem as evidências científicas, muitas vezes, não é que você não vai utilizar aquilo lá. Que nem me pergunta assim, tu utiliza tal coisa? Diz, olha, pode utilizar, mas a evidência científica daquilo é que não é tão forte. É que nem benzer. Benzer está lá no guia de tratamento de lombalgia da Sociedade Americana, está lá, reza, crença. Sei lá, ele não descarta aquela patologia. Ele só diz assim, olha, não há evidência científica sobre isso. Mas não está descartado. No compêndio ele está lá, letra E, né? Tipo, não tem evidência, mas acontece. Acontece, exatamente. E o que você vê assim de outras alternativas, como a eletroterapia, ou mesmo quando... Porque... Existem clínicas de fisioterapia, muitas vezes não direcionadas para o esporte, de fisioterapia geral, que usam muitas vezes que os pacientes vão lá no consultório e dizem eu fiz um choquinho, ele passou um gelzinho, ou ele fez alguma manipulação, não digo superficial, né? Mas o que você entende e percebe desse tipo de terapia para a área do esporte? Tudo depende, né? É muito complexo a gente generalizar, porque a gente não sabe em que fase do tratamento cada pessoa está. Mas são técnicas boas, desde que bem aplicadas, e qual que é o objetivo final daquela conduta. Eu entendo o que tu quer dizer, Maurício, porque é muito comum a gente ver uma situação assim de fui numa clínica convencional e me passou desse aparelho para esse aparelho para esse aparelho. Da sessão 1 à sessão 22 foi desse daqui para este para este. E aí eu entendo que isso não tem propósito. Porque quando a gente faz uma estratégia terapêutica, por que eu estou usando o laser? Por que eu estou usando a eletro junto com o movimento? Então, o TNS é uma baita ferramenta que a gente pode usar para analgesia enquanto o paciente está se expondo a um movimento que ele não conseguia fazer, ou porque operou, ou porque ele luxou, enfim, mas ele tem um motivo. Se a gente usar para nada, paradinho, ele não tem efeito terapêutico algum. A gente precisa ter um motivo para usar ele, né? Então, tem muita ferramenta convencional que ela é ótima desde que bem usada. Então, a gente vai de novo para a individualidade de cada caso, né? Esse é o difícil de tratar pessoas, né? Todos são diferentes. E existe uma diferença que é fundamental quando a gente fala de tratamento, e eu ouço isso, que é um dado sutil. Quando os pacientes dizem assim, eu fui à fisioterapia ou eu fui no meu fisioterapeuta. Existe uma relação, às vezes, de confiança, existe uma relação de cuidado maior,
E é um sutil detalhe, mas que faz toda a diferença também. Que é aquela coisa, eu não fui lá simplesmente fazer a fisioterapia, eu fui no meu fisioterapeuta. Quer dizer, ele já tem até uma relação de propriedade sobre isso. E tu sabe que isso gera uma dependência muito engraçada. Até a gente conversei com o Maurício em outro momento sobre isso, que eu tenho uma equipe além de mim que atende, e aí o paciente ele vai ficando dependente porque ele quer a tua opinião, ele não quer a opinião do teu colega, né? Ele quer saber por que tu faz assim, o que tu vai fazer diferente. Mesmo que a gente treine uma equipe para fazer tudo igual, a partir do momento que tu cria o vínculo, fica difícil de desvincular. Lá no consultório é a mesma coisa. Quando a gente tem 3 ou 4 colegas que atendem, muitas vezes eles querem ser atendidos pelo Maurício, né? Independente da abordagem ser a mesma, ou mesmo ter os mesmos protocolos, ou mesmos cuidados, né? Ele vai lá para ser atendido pela Francine, né? O efeito placebo fazendo a sua parte. Isso, também contribui. Que é super importante, né? E Fran, o uso de agulhas, né? Ou acupuntura, né? Tu vê isso como algo salutar dentro da área, dessa área? Sim, eu uso como ferramenta, não a acupuntura da medicina tradicional chinesa, que ela tem um viés completamente diferente daquilo que a gente entende por medicina ocidental. Eu uso o agulhamento a seco da needle, que ele tem um efeito localizado e é principalmente para a gente trabalhar regiões lesionadas para o corpo entender como uma agudização daquela dor. Então, a gente faz uma puntura ali para estimular o corpo a iniciar novamente o processo de cicatrização. Então, isso já é comprovado. Tem estudos fazendo ecografia e retirada de plasma sanguíneo para ver fator inflamatório do efeito local da aplicação do agulhamento. Então, ele é uma ferramenta super usada, a gente usa para diversos tipos de lesões, e ele tem um efeito de fazer o nosso corpo mesmo entender que ali tem um processo agudo que precisa aumentar a circulação de fluido sanguíneo, melhorar a nutrição desse tecido por retroalimentação. Então, é uma estratégia que a gente usa bastante, tem comprovação científica, um pouco diferente da medicina tradicional chinesa, mas a gente usa muito em prática clínica. Isso é de curto, a ação dele é meio imediato ou é de mais de longo prazo? A grande maioria dos estudos falam em 36 a 48 horas, mas como a gente pensa que o processo reinicia, ele tem um efeito de longo prazo também, né? É porque eu te pergunto é engraçado, essa semana vi um vídeo nas redes sociais ali, que era um ciclista cumprindo uma prova, eu acho que era de longa distância, e o carro de apoio dando para ele tipo uma canetinha, e ele se autoflagelando assim na coxa, gerando um pequeno trauma, imagino eu, como se fosse uma agulha, para diminuir, entendi eu, para diminuir câimbras, né? Ou uma dificuldade, uma limitação de um movimento, e ele se cutucando lá, dizendo assim, trabalha aí que eu tenho que chegar. Esse é o grande problema das terapias, que tu não consegue comprovar a eficácia disso, né? Muitas vezes isso é só... Ou às vezes tem um viés, muitas vezes tem um viés econômico por trás, até justamente para mostrar isso e para vender. E o que eu acho interessante dessas novas terapias é que quem aplica, eu acho que tu apresentou muito bem a terapia, tu vê que as pessoas têm que ter respeito pelas terapias e tem que ter, tu não pode achar o martelo, por exemplo, é uma excelente ferramenta, mas ele não serve para tudo. E o cara que tem um martelo, ele acha que ele vai resolver tudo. Que tudo é prego, né? Então, que tudo é prego. Então, eu acho que esse é o principal problema da medicina, da fisioterapia. Muitas vezes nós termos uma terapia e acreditarmos piamente nela, como se questionar isso fosse contra a gente. Eu só trato a partir disso, né? Eu só faço então, isso. Eu prefiro as pessoas que questionam o tempo todo do que aquelas que acreditam piamente, porque é esse questionamento que realmente faz a coisa acontecer, né? E a gente entender que o que vale hoje, se a gente não atualizar, daqui a pouco não vale amanhã e eu não estou sabendo, né? E nem tudo é para todos, nem tudo é para tudo, né? Eu brinco que algumas pessoas que fazem algumas terapias, elas curam até dor de amor, né? É tão boa isso aí que tu cura até dor de amor.
É por aí. Bom, pessoal, a gente vai terminando o nosso episódio aqui. A gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador, né? O Paris Saint-Germain, Academy Caxias. Aí nós estamos muito felizes aí com o pessoal aqui com a gente, aqui no Pode Parla, né? Não deixem de seguir eles, né? E você que tem um pequeno atleta, leve ele lá para conhecer, faça uma aula teste. Certamente o pessoal vai estar lá preparado para receber vocês da melhor forma, né? A gente não pode deixar de falar da Scal, da Digitals, né? Da Conception, né? Não vamos deixar de falar aqui dos nossos hosts que hoje não estão aí. Isso, o Dr. Luciano, o Dr. Celso, né? Mas que a gente está aí hoje prestigiando aí vocês. E para aqueles que quiserem estar junto com a gente, né? Nos patrocinar, né? Por favor, entrem em contato com a gente. Sigam as nossas redes, deem um joinha, um like. Vai ser um prazer a gente estar conversando. E vamos dar continuidade aqui, vamos aprender com a Fran o que ela faz, né? Vamos entender um pouquinho das provas que ela faz, um pouquinho daquilo que ela corre aí no próximo episódio. Então, continue com a gente. No próximo episódio vamos ter novidades aí.